pensamento até Deus, até Jesus, nesse momento. Aqui estamos nós reunidos nesta manhã de domingo. E desde já vamos dedicar a reunião desta manhã de palestra e nossas orações ao nosso irmão trabalhador da casa, Senhor Salvador, que desencarnou no dia de ontem, que ele possa sentir nosso abraço amigo e essas energias fluídicas, balsâmicas, curadoras, pairando sobre ele, encaminhando-o para a sua nova morada no plano espiritual. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive. Quem não aprender a amar jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E hoje, aqui, nesta manhã, temos a oportunidade, através da palestra a ser proferida, de aprender lições grandiosas de elevação espiritual. Como nos amarmos, amarmos nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas melhores a cada dia. E nesse momento, com nossos corações acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com muito carinho, nossa irmã Shirley, Obrigada. que vai proferir a palestra desta manhã. Obrigada. Quem quer sentar, Luiz? Pode ser. Bom dia a todos. Quase que eu falo boa noite, tá, gente? Então, é tanto costume, né, que a gente tem de fazer as coisas à noite que acaba confundindo. Muito obrigada pelo convite, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Para a manhã de hoje, o capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, hoje nós vamos refletir em mais uma parte sobre a nossa reforma íntima e um assunto que é, assim, bem difícil da gente trabalhar, que é o orgulho. Allan Kardec fala assim: o orgulho é a fonte de quase todas as misérias. Porque o orgulho é uma sombra que a gente esconde. E que, escondida, ele acaba nos dirigindo. Eu vou pedir para a Viviane, por favor, colocar o vídeo. Eu estou fora de foco. Se eu estiver fora, você dá um toque. Vê. E depois a gente volta a conversar. A madrasta chega para o espelho e diz: espelho, Branca de Neve em paz, reina em paz, madrasta em paz, espelho em paz, está tudo certinho. Até que um dia, a madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira a bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Obrigada, Viviane.
Em quem a gente se transforma quando somos contrariados, quando alguém fala aquilo que não gostamos de ouvir, seja verdade, meia verdade, como nós agimos diante das contrariedades. Quando somos contrariados em algum desejo nosso, em alguma coisa que gostaríamos que fosse feito de acordo com a nossa vontade. A gente acaba agindo como a madrasta da Branca de Neve. Eu acho muito interessante esse vídeo, porque o comecinho dele, ele fala assim, que a história da Branca de Neve, na realidade, era mais sobre a madrasta e o espelho. Mas aí, quando ela foi contrariada, muda-se totalmente o contexto da história, porque o orgulho não lhe permitiu ser contrariado. E o que é isso, senão aquela sombra gritando dentro da gente? E por que isso? Porque, na realidade, quando a gente é contrariado, quando a gente é orgulhoso, e o orgulho ele é um disfarce que a gente usa, porque ele esconde aquilo que nós sentimos de verdade. Ele se veste de uma força porque ele nasce do medo. Medo de não ser amado. Então a gente se esconde numa outra persona. Medo de parecer frágil. Medo de admitir muitas vezes que a gente ainda está longe daquela perfeição que a gente busca. E com isso a gente vai colocando uma carcaça, né? Vai pondo uma proteção e assumindo uma persona totalmente diferente, que nem sempre é a correta ou que nem sempre revela quem de fato nós somos, para os outros e para nós mesmos. Mas a gente não se esconde da espiritualidade. Enquanto isso, o orgulho faz com que a gente erga muros, onde a gente deveria construir pontes. Ele nos faz com que a gente guarde mágoas quando a gente deveria perdoar. E exigir principalmente do outro uma atitude que nós deveríamos ter. Ele é um sentimento pernicioso que se infiltra quando a gente diz assim, eu estou certo. Para que eu vou ceder? Isso por quê? Porque no fundo, quem fala não é a nossa alma. Nós não ouvimos com atenção o que o nosso coração está falando, o que o nosso íntimo está refletindo. E deixamos o ego ferido falar mais alto e com isso tentamos nos proteger. Já os bons espíritos nos alertam que o orgulho é a maior chaga da humanidade, porque ele nos prende a nós mesmos, às nossas dores e nos separa da lei do amor. E tudo isso porque a gente ainda traz muita imperfeição, porque não aprendemos a curar em nós o que buscamos curar nos outros. É tão mais fácil fazer assim. Mas olha aqui, esse apontando para cá e mais 3. Mas eu prefiro mostrar para os outros que ele está errado e não ser corrigido. Porque a gente não aprendeu a se curar ainda. E, na realidade, a gente julga mais pela aparência. A gente julga mais pela aparência, porque a aparência ainda para nós é muito importante e para os outros também. Então, a gente vai, como diz a molecada, na vibe do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar de mim, o que estão pensando a meu respeito. Só que para Deus isso não é importante. Ele nos conhece muito mais do que nós próprios. Ele sabe onde exatamente a gente é capaz de errar. E nem por isso ele nos julga. Vou contar uma historinha aqui que não é uma historinha, né? É uma realidade de muitos de nós que ainda carrega essa chaga
chamado espírito. Você pode me ver um copo d'água, por favor? Ai, perdão, gente. É que eu tô vindo de uma gripe bem... e a garganta seca, me perdoem. Obrigada, Viviane. Morreram no mesmo dia uma espírita e o seu Zé. Uma espírita bacana, centrada, equilibrada, né? Boazinha, a Shirley, vamos assim dizer. Chegaram lá, na mesma hora, a Shirley e o seu José. Quando São Pedro viu aquelas duas almas, que por sinal estava numa salinha muito bonita, com ar-condicionado, aquelas poltronas que pareciam nuvens, né? São Pedro se encheu de alegria e disse, abrindo os braços, mas não é possível. Quem eu estou vendo aqui, eu não acredito. Eu sou seu fã. A Shirley, né, já foi se levantando. Pessoa orgulhosa é assim, né? Tá falando de mim. E São Pedro, alma querida, venha para cá. Vem para cá, seu José. Como eu tô feliz de ver o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Que alegria é ter o senhor aqui. Tocou o sininho, vieram os anjos, os arcanjos, né? Aí veio aquela coluna toda de anjo voando, cantando para o seu José. São Pedro falou, por favor, levem o seu José para a suíte 2. Aqueles anjos pegaram o seu José num trono todo feito de nuvens e levaram ele para a suíte 2. A Shirley ficou lá. São Pedro ficou tão entusiasmado com a chegada do seu José que esqueceu da Shirley. 2 horas depois, a Shirley ali, nervosa, paciência é uma virtude que ela não trabalhou, né? As costas doendo de ficar sentada, agitada, não tinha celular para ficar navegando, né? Enquanto estava ali esperando, os pés já começaram a inchar, olhava para um lado, para o outro, e nada. Aí não aguentou mais. Foi falar com São Pedro. E São Pedro, sentindo aquela vibração, porque quando a gente está ansioso, a gente vibra de uma maneira diferente, quando a gente está nervoso, então nem se fala, né? Sentindo aquela vibração inquieta, ergueu a cabeça e, ô Shirley, você por aqui? Nossa, daqui de cima você era bem mais magra. Diferente. Mas que bom que você está aqui. Já estava na hora, né? Bateu o sino, apareceram 2 anjos. Um estava a casinha até meia tortinha assim, quebradinha. Por favor, levem a Shirley para o pavilhão 19. Pavilhão? Sim, pavilhão 19, beliche 622. Parte de cima. Lá foi a Shirley, né? Trouxinha nas costas, miudinha. Que a gente leva dessa vida tudo de bom que a gente faz. Chegou lá, aquele pavilhão enorme, beliche dos 2 lados. Chegou no 622, tinha lá um armarinho sem chave, porque no céu não precisa de chave, né? Mas vejam o orgulho da pessoa. Perceberam que eu já me coloquei no céu? Eu era espírita, né? Eu já estou no céu, tá bom? Quando chegou a hora de dormir, tocou a sineta, mas a Shirley não conseguiu dormir. Levantou, ficou andando, passou em frente à suíte do seu José, ele esparramado naquela cama king, 15 anjinhos lá tomando conta do sono dele. A Shirley pensou, vai ver que teve algum problema de ficha. Eu estou achando que esse lugar era para ser meu.
Olha como o orgulho não nos deixa enxergar as coisas como são. Esperou amanhecer e foi falar com São Pedro. São Pedro queria falar com o senhor. Pois não, minha filha. Tudo bem? Olha, eu estou satisfeita de estar aqui no céu, né? Achei que ia ficar uns bons 8 anos lá no umbral. Mas, São Pedro, eu acho que há uma confusão aí. Porque isso tem muito lá na Terra, né? Será que não trocaram nossa ficha, não? Não, filha. Aqui nós sabemos o nome de cada um pelas obras que faz e que fica estampado no coração. Quando a pessoa chega, a gente já sabe, é só bater o olho no coração, a gente já sabe quem é. Olha, eu estou aqui no céu, mas não estou reclamando não, imagina. Não estava reclamando, estava sendo prepotente, né? Mas eu cheguei na mesma hora do seu José e ele foi para a suíte 2. Sim, suíte 2, preparada por ele pelo próprio pai. Pois é, e eu estou lá no dormitório. E o senhor sabe, né? Eu era espírita, eu ia no centro, fazia a explanação do evangelho. De vez em quando lá no centro, em Santa Adélia, eu esgoelava um pouquinho, ajudava a cantar. Eu não estou me adaptando. Tem uma alma lá que ronca a noite inteira. Sabe que não teve troca, não? Não, filha, aqui não teve troca. Mas São Pedro, olha como que a gente é. Eu conto essa história me colocando na situação e eu falo a verdade para vocês, eu sinto vergonha. Porque a gente é realmente assim, a gente é insistente quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas São Pedro, eu era espírita. O seu José, pelo que eu pude apurar, nem religião tinha, era motorista. Não estou julgando. Mas não tem uma injustiça aí, não? São Pedro, com toda a paciência, né? Não, filha, aqui no céu não tem injustiça. Isso é coisa de quem ainda não aprendeu a respeitar e a amar verdadeiramente. Acontece, filha, que lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: quando as pessoas morrem, as suas obras as seguem. E foi o que aconteceu com você. Você ia no centro, já foi recompensada por isso, está aqui. Mas, filhas, quantas e quantas vezes você estava lá cantando e o pessoal conversando mais alto? Quantas e quantas vezes você estava lá explanando sobre um assunto e o público cochichando, espiando o celular? Agora o seu José é impressionante. Cada viagem que ele fazia dirigindo o ônibus, tanto na ida quanto na volta, cada curva que ele fazia, o povo orava com fervor, com o coração o tempo todo. Eu falo que é uma história verdadeira porque a gente acha muitas vezes que está arrasando, enquanto muitos estão com o pensamento bem distante. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que a verdadeira grandeza de um ser humano está na humildade. Os pobres de espíritos que fala no Evangelho não são os fracos. São os fortes suficiente para vencerem o orgulho que ainda os torna cego. Jesus, pela sua autoridade, poderia impor sobre a terra, mas ele escolheu a humildade como caminho. E se ele, tão perfeito, se fez simples, por que nós, tão imperfeitos,
Podemos nos permitir a arrogância de achar que o nosso ponto de vista é o correto. E quantas dores não nascem daquela frase, eu não volto atrás. Quantas lágrimas derramamos porque deixamos o orgulho decidir por nós. E quantas pessoas se afastam porque não têm a humildade de ouvir. Nós julgamos sem conhecer. E o orgulho nos impede de dizer, eu errei. Eu te entendo. Por favor, me desculpe. E o Evangelho torna a nos lembrar, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Do lado de lá, todos nós choraremos pelas oportunidades que deixamos passar por orgulho. Por nos sentirmos dono de algo que não nos pertence. Vencer o orgulho é uma luta diária, é uma luta silenciosa, é uma luta constante. Porque é um buscar de autoanálise sincera, é um buscar de esquecer sinceramente. Ninguém pede que ao perdoarmos a gente conviva com aquela pessoa que nos, de alguma maneira, tem ofendido. Mas isso vai fazer bem para nós. De repente a pessoa nem está sentindo, mas se a gente vence o orgulho de falar, não, eu te perdoo, e fala essa frase, a gente vai estar dando um passo muito mais alto para a nossa evolução. Estaremos alçando voo bem mais altos. E é interessante que a gente que vive, né, nesse mundo de aparências, de, eu preciso colocar, eu ouvi uma da mulher que faz a minha unha, estou com vontade de colocar botox para tirar esse bigode chinês, o outro, vou tirar essa ruga daqui. A gente esquece um detalhe. O orgulho envelhece a alma. E uma alma envelhecida envelhece o corpo. Porém, a humildade a renova. Jesus nos chama na manhã de hoje, nessa manhã de outono, que ainda está calor, né? Como em todos os dias de nossas vidas, com grande ternura, e nos diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que possamos abrir o nosso coração e pedir ao Mestre, Senhor Jesus, retira de mim as ilusões que me afastam do amor. Ensina-me a trocar a exigência pela compreensão, a mágoa pelo perdão, a vaidade pela verdade, o orgulho pela humildade. Que a doce e suave paz do Divino Mestre possa envolver a todos nós aqui presentes, dando-nos a sustentação, recebendo o seu Salvador com muita alegria do outro lado, sustentando os amigos que aqui ficam, os familiares, e que possamos nós, com o nosso trabalho, com a nossa reforma, servir a todos encarnados e desencarnados que nos buscam todos os dias. Vamos orar? Meigo Rabi da Galileia, Pai de infinita misericórdia, Maria Santíssima, nossa Mãe, abençoe-nos. Renove em nós as nossas energias físicas,
espirituais, morais. Ouça o nosso coração, principalmente naqueles momentos em que não conseguimos orar, porque estamos fechados pelo nosso orgulho em reconhecermos que somos filhos de Deus e que cada um de nós tem o trecho, entre aspas, para passar nessa vida. Permita que a espiritualidade amiga abrace com muito carinho cada um dos encarnados e desencarnados aqui presente, colocando no coração e na mente a certeza de dias melhores, a certeza do amor do Pai para com cada um de nós. Que as nossas vibrações de amor, de equilíbrio, chegue a todos os lares e em cada lugar onde houver um irmão nosso mais necessitado. Que a sua misericórdia, Senhor, alcance todos os governantes do nosso país, de todos os países do planeta Terra, do nosso estado e de todos os estados brasileiros, de todas as cidades, desta cidade, para que possamos, em harmonia com o plano espiritual, sermos dignos de ser chamados filhos de Deus, levando a todos aqueles que de nós se aproximarem a certeza do amor do Pai e de dias melhores. Que a tua paz se faça presente entre nós e que o teu amor encontre abrigo no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Um bom dia a todos, que Jesus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que a paz do Divino Mestre possa realmente estar com todos. Em nome de todos, filha, que agradecemos. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade, de acordo com o seu tempo. Que assim seja. Você que faça um comentário. Se você voltar, você não vai deixar. Eu pretendo ir, tá?